Irmãos, na parte da manhã, enquanto eu estava aqui, limpando a igreja, preparando tudo, para que quando você chegasse, tivesse aí tudo pronto, porque nós temos a preocupação, irmãos, na casa do Senhor a gente tem que fazer o melhor. E falando aqui com o Espírito Santo, Marcelo, eu falei, Jesus, aonde eu vou pregar? E eu lembro, irmãos, que um dos últimos bancos, que está a Letícia lá atrás, ó Letícia, você é privilegiada, viu? Foi bem aí que o Senhor falou comigo, nesse lugarzinho onde você está. Talvez você pode pensar, pastor, eu estou aqui atrás, mas o Senhor, Ele te colocou aí nesse lugar, porque Ele se lembra de você. E ali Deus falou comigo, e eu comecei, irmãos, a meditar nesta passagem. Todos nós conhecemos ela, mas vamos falar mais uma vez, pois é a palavra do Senhor. Estéimo significa estrela. Eu posso ver várias mulheres aqui nessa noite, e eu digo a todos vocês, são a estrela do Senhor Jesus Cristo. Esther. Nos diz a palavra, irmãos, que Esther, ela era uma órfã. Alguns historiadores dizem que Mardoqueu talvez seja um primo dela, ou talvez, quem sabe, um tio. Mas importa é que ele era parente dela. Então, por isso, ele adotou Esther e começou a ensinar a ela os preceitos da palavra de Deus. E diz a Bíblia que ela começou a crescer e a andar nos caminhos do Senhor. Mardoqueu, irmão, significa aquele que serve. Porque o próprio texto vai nos dizer, glória a Deus, Cariza, que Mardoqueu ele ficava à porta da entrada do palácio do rei Assuero. E a Bíblia diz que todos os dias, irmãos, ele estava lá. Alguns historiadores não sabem dizer que tipo de função ele tinha, mas na verdade alguns apontam que ele também poderia ser parte eunuco com aqueles que ficavam na entrada do palácio. Ou seja, era pureza, irmãos, tinha que se passar por eles para entrar para o palácio. De uma forma ou de outra, Mardoqueu é aquele que serve. Esther significa aquela que é uma estrela. Foi dito nessa noite, irmão, sobre a luz. E o salmista diz que tanto a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Mas isso ele está falando do poder. Quando ele identifica nós como a luz, então certamente, em algum momento da nossa vida, o Senhor vai fazer a nossa lâmpada brilhar. Porque Ele é a luz. O pastor Eduardo, irmãos, fez uma pergunta aqui para mim e eu quero responder. Os irmãos lembram que o lema do Espírito Santo, né, quando nós falamos, quando eu comecei a ensinar a igreja que o Espírito Santo, nosso ministério, ele é um ministério iluminador ou energizador. E aí ele perguntou, pastor, aonde o senhor foi se basear nisso? Os irmãos aqui, que é um pouco mais assim, vamos dizer, antigo, não que seja velho, que é o meu caso. Os irmãos, quem teve Fusca aqui, irmãos, Brasília, vai muito bem saber disso. Naquela época não era alternador, era dínamo, né? Então o dínamo ele tinha a função de que hoje o alternador é, lógico, com muito mais energia. Mas o Espírito Santo, ele é um dínamo sobre as nossas vidas. Então, quando ele está em nós, ele faz então que essa energia, irmãos, que está dentro de mim, conforme Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, o ministério do Espírito Santo, ele é energizador, porque ele possui, o Espírito Santo, ele possui energia. Ou seja, se a gente for agora ali, irmãos, colocar o dedo naquela tomada, então corta-se a energia. Então, energizador quer dizer aquele que gera energia dentro de nós. É isso, pastor Eduardo. Foi quando o Espírito Santo me deu essas palavras. E a Bíblia diz, irmãos, que a história de Mardoqueu e Esther. Eu agora aqui quero entrar, irmãos, a igreja, o ministério. Há uma frase aí no mundo que diz que juntos somos melhores.
e mais forte. E a Bíblia já nos dizia isso há muito tempo atrás. O profeta Isaías diz que um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça. E a Bíblia diz que está lá, irmãos, Mardoqueu, na entrada do palácio, servindo a Deus todos os dias. E ensinando Esther. Aleluia! Porque Deus, irmãos, o ser humano é assim, nós olhamos o hoje, agora. Enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus ele olha o teu amanhã. Pastor, eu entrei aqui nessa noite com grande luta, mas Deus vê a tua vitória. E a Bíblia diz que, por sua vez, irmãos, o rei Assuero era casada com uma rainha chamada Vasti, ou Vasti, conforme algumas traduções. E diz a Bíblia que ele prepara um grande banquete. A rainha, por sua vez, não faz caso do convite do rei. E diz a Bíblia que ela despreza o banquete que o rei deu. É lógico, irmãos, que tudo isso tem um trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Deus, irmãos, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Às vezes não entendemos porque passamos por lutas ou dificuldades. Irmão, muitas vezes as coisas se complicam. Deus explica por que complicou. E nós entendemos depois o trabalhar do Senhor. Pedro, aleluia, por sua vez, a Bíblia diz que um dia Jesus estava lá com a bacia. Começou a lavar os pés, né, dos apóstolos. Pedro diz, não, Senhor, tu não precisa me lavar. Jesus falou, olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então não só os pés, me dá logo um banho inteiro. Jesus falou, não, Pedro, só os pés. Porque Jesus estava ensinando para ele a humildade. O sábio Salomão, irmãos, ele diz que antes da honra, né? Muitas vezes a Bíblia diz que o coração do homem se eleva. Mas diante da honra segue a humildade. Quando Deus te abençoar, irmãos, deixa a humildade dentro de você. E a Bíblia diz, então, agora que o rei Assuero, né, indignou-se com a atitude daquela rainha. E agora tira ela fora de cena. A Bíblia diz que os príncipes, né, começaram a dar um conselho para ele, dizendo, olha aí, porque a Bíblia diz que sobre o domínio dele, irmãos, do rei Assuero, tinha 127 províncias, ou seja, 127 municípios no nosso linguajar. É como São Paulo, né? Todos os outros demais respondem lá. Esther é o único livro da Bíblia, irmãos, que não menciona a palavra Deus. Você pode ver em todos os outros livros da Bíblia aparece o nome Deus, mas em Esther não tem. Outra curiosidade, é o maior versículo que está no livro de Esther, capítulo 8 e versículo 9. Não tem um versículo maior do que esse. Ah, pastor, mas por que não menciona a palavra Deus? Irmãos, a Bíblia diz que a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes. Pode não ter a palavra Deus, mas a ação dele, dentro desse contexto da vida daqueles que creem em Deus, nós vemos a ação de Deus. Até mesmo porque a Bíblia diz que Jesus declara dizendo, sem mim o homem nada pode fazer. E a Bíblia diz que agora, não é? Dentro dessas 127 províncias, Mardoqueu, irmãos, como está ali na entrada do palácio do rei, mais do que depressa, ele se lembrou de Esther. E a Bíblia diz que ela era virgem, não é? Então, por sua vez, Mardoqueu vai lá e prepara Esther para ela entrar na presença do rei. Olha só, irmãos. Aqui é um exemplo para nós. Como nós estamos aqui nessa noite na presença do rei. Porque tudo tem que ter um preparo. Por isso que eu sempre digo, irmãos, no culto, antes que ele comece,
É lógico que há motivos que às vezes não dá para estar. Mas não chegue quando o culto começar. Você vai orando primeiro, vai agradecendo o Senhor e ali vai indo. Eu sempre pensei assim, sempre fiz dessa forma. Marcelo, eu não me conformo em chegar no culto depois que começar. Estou falando de mim. Eu gosto de começar, irmã Lúcia, desde o comecinho ali. A gente vai arrumando, preparando nosso coração. É como foi dito nessa noite. Os irmãos que chegaram depois, o Espírito Santo mandou citar junto com a igreja, falar um versículo que o salmista diz assim: Senhor, abre os meus lábios, para que a minha boca venha te entoar louvores ao teu nome. Maravilha! Irmãos, eu digo com toda a certeza da minha alma que Deus está neste lugar. Eu já senti a graça dele, a virtude, a energia dele, irmãos, entra dentro da gente. E a Bíblia diz que agora, irmãos, está lá a Esther. Porque seu nome antes de Esther, né, é Radassa, ou Sâmia Radassa. Até nisso Deus mudou o nome dela. A Bíblia diz que Deus, irmãos, Ele nos chama pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. E ali há um processo. Por sua vez, a Bíblia diz que o rei se agrada de Esther. Toma ela como esposa e agora ela se torna a rainha Esther. Agora ela é uma estrela. Todos agora vão ver a luz que nela está. O capítulo 2 do livro diz que Esther se casa com o rei Assuero. Mas ela não entrou lá, irmãos, apenas para brilhar para si. Porque é importante que foi dito nessa noite, quando a luz está em mim, alguém tem que ver. É como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele diz que nós refletimos a glória do Senhor que está em nós. Ela disse que é como um espelho, né? O espelho ele tem muito valor, porque ele realmente vai refletir quem nós somos. Se você está triste, for na frente do espelho, é o que ele vai te mostrar. Ele é verdadeiro. Ele é sincero. Se você der um sorriso para o espelho, ele te devolve a volta. Paulo disse que nós temos que ser como um espelho. Ou seja, quando eu estou na presença de Deus, a Bíblia diz que quando eu começo a me dedicar, irmã Elane, na presença do Senhor, naturalmente isso vai refletindo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro de nós. E agora o mundo, aqueles que estão aí fora, começam a dizer. A Bíblia diz que quando Jesus, irmãos, curou um cego, quando ele colocou, Marcelo, a cama sobre a cabeça dele e começou a andar, alguém começou a dizer, é ele. Outros começaram a dizer, parece que é ele. Ele falou, não, sou eu. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Ué, mas ele mandou tu colocar a cama, foi. Ele mandou colocar aí para minha casa ainda. Aleluia. E agora, irmãos, a Bíblia diz que o rei Assuero toma um dos filhos, não é? Agagita. Seu nome significa Ramã, não é? Ou Amã, conforme a tradução. Diz que ele se torna, Marcelo, um dos primeiros ou um dos principais ministros. Abaixo do rei Assuero era esse homem chamado Ramã. E é interessante, irmãos, olha como que Deus faz. Eu fui buscar a origem desse homem, Eduardo. Ele pertencia aos amalequitas, a quem Deus, lá junto com Moisés, naquela época, mandou matar. Olha só, não se questiona isso. Mas a Bíblia diz que tanto as crianças e os velhos, todos os amalequitas foram passados ao fio da espada, por ordem de Deus dada a Moisés. Porque eles queriam impedir Israel de caminhar rumo à terra prometida.
Nós entendemos, irmãos, que quando Deus está conosco, a Bíblia diz que com Deus nós saltamos muralhas, nada fica na nossa frente. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos no poder dele. Quem disse que Deus não mata? A Bíblia está repleta disso. Embora a ordem para mim e para você é não matarás. Mas quando é Deus, irmãos, aí é diferente. É diferente. E a Bíblia diz que esse Ramã pertencia a essa linhagem. Olha só, irmãos. Uma linhagem que não temia a Deus, que não cria nos mandamentos, nos preceitos da palavra do Senhor. E a Bíblia garantiu, irmãos, para Israel, dizendo: olha, Israel, se tu me obedeceres, todos os inimigos que tiver à tua frente, eu vou passar o fio da espada, nada ficará diante de ti. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu, irmãos, ele pertencia à tribo de Benjamim, ou seja, a mesma tribo que Paulo também nasceu, Saul, e a Bíblia diz que por aí vai. Sabemos que a tribo de Benjamim, ela se dá origem, não é? Um dos filhos de Jacó. Ou seja, irmãos, quando eu tenho a bênção de Deus, quando ela está sobre nós, a Bíblia diz que é um memorial diante de Deus. É por isso que ele peleja por nós. Deus, ele disse para Moisés: Moisés, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E diz a Bíblia agora, irmãos, que esse homem chamado Ramã, quando ele se torna um segundo abaixo do rei Assuero, a Bíblia vai nos dizer, Marcelo, que um dia ele ia entrando no palácio do rei. Mas como agora ele tinha um poder nas mãos, a Bíblia diz que quando ele entrava no palácio, todos tinham que se curvar diante dele, para reconhecer, irmão Lúcio, o poder que ele tinha nas mãos. Só que Mardoqueu, conhecedor da palavra de Deus, aonde Deus, através de Moisés, diz: olha, não adorarás, não te curvarás a outros deuses, mas somente a mim. Mardoqueu está ali, irmãos, firme na posição dele. E diz a Bíblia que ele não se curva diante de Ramã. Ramã, por sua vez, olha para ele. E a Bíblia diz que, enfurecido, ele sai dali. E começa agora a buscar da onde ele era, que linhagem, a quem ele pertencia. Por que que ele não se curvou diante dele? E ele chega à seguinte conclusão: Mardoqueu é um povo judeu. Aleluias. E diz a Bíblia agora, irmãos, que ele prepara uma forca de 50 côvados. Para a gente ter uma ideia, irmãos, cada côvado é como se você pegasse essa parte daqui para cá. Esse é um côvado. Então você imagina 50 palmos desse. A forca era grande. Se eu parar de fumar, eu posso jogar. Só que Deus, irmãos, ele trabalha. Aleluia! Presta atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia diz assim, ó: quem faz uma cova, nela cairá. Amém, Deus. Aleluia. Pastor, muitas vezes eu fui acusado por isso, mas não faça cova não, só ore. Só se humilhe diante do Senhor. E a Bíblia diz que agora, irmãos, Mardoqueu está lá. Ele não sabe que está sendo preparado para ele uma forca, perdão. E o texto nos diz, irmãos, que um belo dia, como de costume, todos os dias ele levantava cedo e ficava lá, à entrada do palácio do rei. Eu aprendo com isso, irmãos, que quando a gente está na casa do Senhor é melhor. Porque quando a gente está aqui, a gente se renova. A nossa fé ela aumenta. Um testemunho, uma palavra, irmãos, começa a alegrar a nossa alma. Quando nós estamos na presença do Senhor. Porque junto, ó, somos melhores. Somos mais fortes. A Bíblia diz que é como um cordão de 3 dobras. Não se quebra. E não é tão fácil.
Se a gente pegar uma corda sem dar o nó, ela fica mais frágil, embora ela também resista. Mas dá 2 dobras, 3, aí é mais difícil. E agora, irmãos, Deus, ele prepara uma situação, olha só. A Bíblia diz que Mardoqueu está ali, na porta, na entrada do palácio. E a Bíblia diz que 2 homens, um chamado Bigtã e outro chamado Teres. Diz a Bíblia que eles, irmãos, vêm à entrada, se distanciam um pouco e começam a planejar. Eles começam a maquinar o mal, falou dizendo assim, ó, vamos matar o rei Assuero essa noite. Quem ouve as palavras? Mardoqueu. Mardoqueu ouviu aquelas palavras. E a Bíblia diz que ele trabalhava para o rei. Irmãos, sabe o Salomão diz que a gente não deve amaldiçoar Deus. Embora muitas vezes as pessoas lançam achando que é ele, o mal que nós estamos passando. Não. E muitas vezes eu costumo dizer que o cristão tem que pedir perdão até para Deus. Porque muitas vezes aí fora, irmãos, a gente ouve isso. Ah, mas se Deus é justo, se ele tem todo o poder, por que aconteceu isso? Joga a culpa em quem? Em Deus. Jó diz que o ímpio fala isso, né? Quem é Deus para que eu venha te entender? Diziam para o salmista, aonde está o teu Deus? Aonde ele está? E a Bíblia diz que ele chorava, não é? Muitas vezes até as lágrimas dele, pastor Jó, a Bíblia diz que servia de mantimento. Noite e dia, ele se alimentava daquelas lágrimas. Alguém dizendo, ei, aonde está teu Deus? Que nada faz. Tu tens servido a ele. Asaf, irmãos, ele disse isso, né? Senhor, todos os dias eu castigo a minha alma. Eu vejo os ímpios, Senhor, prosperar a cada amanhecer. Diz a Bíblia que parece que nem na morte dele eles sentem aperto. Só que Asaf diz assim, ó, até que eu entrei no santuário, ó, eu entendi o fim deles. Porque a Bíblia diz que os ímpios cedo serão ceifados, eles murcharão como a erva, mas aqueles que esperam no Senhor, diz a Bíblia, que renovarão as suas forças. Subirão, ó, a Bíblia diz que subirão como águias, voarão e não se cansarão, caminharão, mas não se fadigarão. Glória a Deus. Aí, irmão, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Mardoqueu, irmãos, ouve aquelas palavras, diz a Bíblia que ele leva ao conhecimento dos príncipes. Por sua vez, eles vão lá e comprovam, realmente. Eles estavam armados naquela noite para matar o rei Assuero. Diz a Bíblia que imediatamente, irmãos, eles são mortos. Eles vão para a forca. Só que se resista, ó. Porque o rei naquela época, irmãos, existia o livro das crônicas. Tudo que acontecia com o rei, seja de bom ou seja de ruim, era registrado só. Tinha que se registrar. Só que ninguém abençoou a vida de Mardoqueu. Eu aprendo com isso, irmãos, que quem nos abençoa é Deus. Não se preocupe. Ah, pastor, mas alguém podia me ajudar. Às vezes alguém, fulano da nossa família, às vezes tem condições, tem recursos. Mas não fique triste com isso. É porque Deus está ensinando a gente a depender dele, a confiar nele. E a Bíblia diz, irmãos, que é registrado isso. Mas ninguém faz nada por Mardoqueu. Agora chegou também a vez da rainha Esther. Porque ela também teve conhecimento. Que Amã, além dele preparar a forca, ele queria matar todos os judeus, ó, que viviam ali próximo ao palácio. Porque ele ficou sabendo que aquela linhagem serviu o verdadeiro Deus. Ele falou, não, eu vou matar todos os judeus. Não mata não, irmãos.
Mata não. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos, glória a Deus, pastora Sueli, a menina dos olhos de Deus. Pode ver, irmãos, que quando a gente está caminhando, qualquer coisa que vem sobre o teu olho, automaticamente você fecha. Ou se entrar um cisco, automaticamente teu próprio corpo faz aquilo ali expelir para fora, nada fica. Aí a gente dá um jeito de alguém assoprar qualquer coisa, mas não permanece. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Não se pode tocar, não pode ferir. A única coisa que nós podemos fazer pela igreja é orar, cuidar, preservar, mas não toca. Porque a Bíblia diz que quem tocar em nós, quem tocar em você, toca em Deus. Por isso, irmãos, independente da situação de que fulano, ciclano esteja passando, não estenda o dedo. Mas levanta as tuas mãos e fala, Senhor, tem misericórdia. Faça assim, é melhor. E a Bíblia diz que agora a rainha está, irmãos, sabendo disso. Porque Ramã, irmãos, ele é um cara sagaz. Me faz lembrar da serpente, não é? A Bíblia diz que Satanás, Sônia, era mais astuta do que todos os animais. E se apresenta como uma serpente para Eva. E ela consegue distorcer a palavra que Deus tinha dado. Assim era esse homem. O que é que ele faz, pastor Valdemar? A Bíblia diz que ele vai lá, porque ele pensou no coração. Não se sabia, a Bíblia diz que o ímpio, muitas vezes, ele não dorme, maquinando, pensando mal. Verdade, meu Deus. Mas a Bíblia diz, lá no Salmo 91, né? Que quando houver o laço do passarinheiro, a Bíblia diz que esse laço vai se quebrar e nós vamos passar. E a Bíblia diz que esse homem vai lá, ele faz, irmãos, uma espécie, né? Uma espécie como de um juramento. Ele escreve uma carta, chega no rei Assuero e fala assim, ó rei, eu preciso que tu pegue o teu anel e sele isso aqui, eu vou executar. Eu vou matar aí uma raça ruim que está por aí, e eu quero que tu me dá poder para isso. A Bíblia diz que o rei Assuero, irmãos, não sabia que era o povo judeu. Porque Esther, quem que é Esther? Ela é uma judia. Como é que agora ele queria matar a própria rainha? Ó, como o inimigo acha que é esperto e não é. Irmãos, inteligente é o nosso Deus. Não se preocupe com os laços que são armados. Porque a Bíblia diz que eles caem naquilo mesmo que eles fazem. Glória a Deus, eu creio. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Assuero vai lá, né? Pega seu anel e agora não se podia mais revogar. A não ser o próprio rei. Ele tinha tanto poder de selar, como ele tinha poder de voltar. Só que Ramã, a Bíblia diz que ele fez com que todos os principais concordassem com isso. Aí, irmãos, aleluia, capítulo 6, para a gente adiantar. Numa bela noite, o rei Assuero não consegue dormir. A Bíblia diz que o sono foge dele. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha nos detalhes. A Bíblia diz, irmãos, que se o inimigo vir contra nós, ele que ache 7 caminhos para fugir. Como ele vai achar, eu não sei, ele que se vira. Aleluia! E a Bíblia diz que o rei agora pede os livros, ó, das crônicas. Ei, me traz aí o livro das crônicas, eu preciso ver o que tem feito por mim. E a Bíblia diz que vai lá, dá o livro. Sabe onde ele abre, Marcelo? Na página. Hã? Como que ele abre? Mardoqueu. 2 homens tentaram contra a minha vida, Bigtão e Teres, foram enforcados. Mas, ó, você que escreve o livro das crônicas, vem aqui. O que se fez a esse homem? Ah, grande rei, não fizeram nada, mais nada.
Aí Deus, irmãos, vai lá e fala na mente do rei. Aonde eu não posso ir, aonde você não pode ir, Deus vai. Aonde a nossa mão, irmãos, não alcançar, a de Deus alcança. E agora o rei Assuero propõe no seu coração: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Aí, irmãos, a Bíblia diz que o rei Assuero procura alguém. Quem que entra no palácio? Quem que está ali no pátio na hora? Ramã. Olha que coisa interessante. Ele não foi lá à toa. Não, foi não. Porque a intenção dele já era ter matado a Mardoqueu há muito tempo. E a Bíblia diz: Ramã, vem aqui. Chega aqui junto de mim. Ramã, eu vou te fazer uma pergunta. Me responda. Porque você, irmãos, o rei deu poder para ele. Você é uma segunda pessoa que está comigo. Eu vou te fazer uma pergunta. O que se fará o homem? Eu quero honrar e agradar. Você, pois, o que me diz? Ramã pensa: esse homem sou eu. Tu vai fazer assim, rei. Pega as tuas vestes, tira as tuas vestes, coloca sobre ele. Pega a coroa que tu usa também, coloca sobre a cabeça dele. Pega o teu melhor cavalo, coloca sobre ele. Pega pelas rédeas do cavalo, sai puxando e diz assim: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Ele falou: muito bem. Muito bem. Palavra boa que está no teu coração. Então tu vai lá, na entrada do palácio, lá tem um homem chamado Mardoqueu. Faz assim. Aleluia! E tem mais, irmãos. Olha só o que o rei diz para ele: nenhuma dessas tuas palavras deixa de cumprir com Mardoqueu. E a Bíblia diz que ele faz. Começa a andar pela rua da cidade, né? Dizendo essas palavras. Quando ele termina, o texto nos diz que ele coloca uma capa sobre a sua cabeça e sai correndo. Para entrar dentro da sua casa, para ninguém ver ele fazendo isso com Mardoqueu. Agora vem a vez da rainha Esther. Agora também tinha um desafio para a rainha Esther. A Bíblia diz que ela ia entrar, irmãos, aonde Ramã também estava fazendo a reunião. Não só para enforcar Mardoqueu, como também para exterminar todos os judeus. Só que só podia entrar quando o rei estendesse o cetro de ouro. Se ele não estendesse, irmãos, a morte era certa. Ia morrer, Jonas. O que ela faz? Manda assim a notícia para o seu primo ou tio, não importa. Fala assim: Mardoqueu, diz ao povo judeu, nosso povo, amado do Senhor, que eu vou entrar na presença do rei. Só que se ele não estender o cetro, eu vou morrer, mesmo sendo rainha. Mas eu preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que por 3 dias o povo judeu jejua e ora. Às vezes a gente não entende por que Deus leva a gente por esses caminhos. Porque a única forma que a gente tem de jejuar e orar, irmãos, é quando a luta realmente está grande mesmo. E a Bíblia diz que ali, né, a rainha Esther abre as portas. Quando ela abre, todo mundo se levanta e olha para o rei. Porque se ele não estender o soldado dali mesmo, já passava o fio da espada nela. Pescoço para um lado, cabeça para o outro, por aí vai. Todo mundo olha para o rei. Mas a Bíblia diz, olha só, irmãos, que interessante, que Deus faz com que o rei Assuero ache graça na vida de Esther. Aí a Bíblia diz que ele estende, Marcelo, ó, o cetro. Mas não era só isso não. A pessoa que quando o rei estendia o cetro, ele tinha que pegar o seu dedo e tocar no cetro de ouro. Aí a Bíblia diz que ela toca no cetro de ouro. Glória a Deus. Eu profetizo nessa noite, irmão, riqueza.
Bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Bênçãos. A Bíblia diz que Ele é o nosso tesouro. Ninguém pode roubar. Eu creio. A Bíblia diz que ninguém. Aí, o rei olha para ela e diz: o que tens, Esther? Porque o teu rosto não me está muito alegre. Eu te conheço feliz. Tu estás sempre sorrindo. O que é essa amargura dentro de você? O que tu tens, rainha Esther? Ó, se for até metade do meu reino, eu te dou agora. Diz a Bíblia, irmãos, porque há tempo para todas as coisas. Ela diz assim: rei, já que então o Senhor se agradou de mim, eu quero fazer o seguinte: eu vou fazer um banquete essa noite. Mas eu quero que venha tu e Ramã. Venha contigo, nós três. E lá eu vou te dizer o que eu quero. A Bíblia diz que chegou aquela hora do banquete, lá está. O rei Assuero de novo pergunta para ela: o que tu tens, o que tu quer? Porque se for metade do reino, eu também vou te dar. E aí ela diz: rei, eu sou judia. Tu sabe que o meu povo é judeu. Mardoqueu foi preparado para ele uma grande forca. Agora eu estou correndo risco de vida. Eu, meu povo e meu tio. O rei, por sua vez, se enfurece, se levanta e diz: quem é este que se levanta contra você? Aí, agora sim, viu, irmão? Nesse momento, a Bíblia diz que a rainha Esther, com muita ousadia, aponta e fala assim: é esse camarada aqui, ó. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei, na hora, manda os soldados levarem para a própria forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu. Naquele dia, enforcado, não só ele, a família, foi todo mundo junto. Para concluir, a Bíblia diz que agora Deus, através do rei Assuero, vai exaltar, porque a rainha Esther já estava num posto aí abençoado, né? Mas faltava Mardoqueu. A Bíblia diz que o rei Assuero, irmãos, tira do seu dedo o anel e coloca sobre o dedo de Mardoqueu. Pega a casa que era dele e agora ele diz: tu vai morar aqui nessa casa. Então vamos continuar confiando no Senhor. A Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que se fará o homem? O que você quer que Deus faça para te honrar? Hã? Pensa aí. Ele ainda pode fazer. Ele ainda trabalha. A Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, será sempre. Aleluia, Espírito Santo, eu acredito. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que desde a antiguidade, né, não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Nessa noite, a honra de Deus para a sua vida. A honra de Deus, pegue isso. O Senhor te exaltará, conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz, aleluia, que Ele vai nos sustentar com um trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Deus tem honra para nossas vidas. Pastor, eu estou passando isso aqui, irmão, mas ó, a primeira pessoa que a gente tem que confiar é Deus. Com Ele nós somos maioria. Às vezes podemos não ter apoio, né? De quem muitas vezes nós precisamos ter. Mas quando temos apoio de Deus, então nós somos a maioria. Aleluia. E a Bíblia diz que grande honra, irmão, se durante todo aquele tempo a terra sossegou na direção de rainha Esther e de Mardoqueu. E é assim que Deus também quer fazer com as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastora Jo, eu queria que você preparasse o vinho da Tavares. Assentasse à mesa do rei. Tem aí, faça. A igreja se coloca de pé. Já foi tirada a oferta, não foi?